Pronto, agora sim, vamos lá. Eu sou Ana Luísa França, secretária municipal do Meio Ambiente de Palmeira dos Índios, e quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes no nosso webinário para conversar um pouco sobre algumas questões ambientais. Essa semana que nós estamos comemorando a Semana do Meio Ambiente. Começamos através de um passeio ciclístico no domingo, que foi muito bonito. Tivemos em torno aí de 100 ciclistas participando, com o sorteio de uma bicicleta, onde um aluno do Marinete Neves foi quem foi sorteado. Nós ficamos muito felizes, porque o Carlos, que é o aluno que ganhou a bicicleta, tinha o sonho de ter uma bicicleta, então foi muito emocionante. Em seguida, no dia de ontem, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós tivemos uma comemoração com o Festival do Meio Ambiente, na Praça da Independência. Tivemos a presença de vários parceiros, como a Biodigital, que esteve aqui para coletar os resíduos eletrônicos, a Qualitec para coletar as lâmpadas queimadas. Tivemos também a presença dos catadores, coletando os materiais recicláveis, a ONG Adote Patinhas, conscientizando em relação aos animais de rua e os animais domésticos. Tivemos o Castramóvel, né, o programa Pet Amigo da Secretaria de Saúde, para vacinação e vermifugação de cães e gatos, orientações sobre o bem-estar animal e também agendamento para castração. Tivemos também a Orquestra Municipal, tivemos um cantor forrozeiro para a comemoração também do início do nosso mês junino, e a presença de várias autoridades visitando lá o Festival do Meio Ambiente. A Secretaria Municipal da Educação também participou, deu um show com as apresentações dos alunos, todos voltados à conscientização ambiental. E seguindo a programação, hoje nós temos o webinário, que contará com a participação do professor Marlos Alan, professor do IFAL, né, do qual a gente tem uma parceria já de um bom tempo. Ele é membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente e tem um projeto muito legal também a respeito dos resíduos eletrônicos. Estará aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. E o Floriano Julião, que é o presidente do nosso Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele é advogado e também é professor universitário. Floriano estará aqui falando um pouco sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente e algumas legislações no que diz respeito às questões ambientais. Eu estarei aqui acompanhando com vocês, estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer questão relacionada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e, em seguida, também passarei o restante da programação que seguirá até a próxima sexta-feira. Sendo assim, eu convido o Floriano para iniciar os trabalhos. Floriano, seja muito bem-vindo. Bom dia, secretária Ana Luísa, bom dia a todos os presentes nesse webinário. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, e da Prefeitura Municipal para me fazer presente hoje aqui e conversar um pouco com vocês a respeito da participação popular através dos conselhos, né, mas principalmente sobre o Conselho Municipal de Meio Ambiente, do qual nós fazemos parte, né. Eu estou até apresentado como presidente do conselho, mas temos o professor Marlos também, a quem eu já saúdo e digo que é uma satisfação palestrar ao lado dele, e também a senhora secretária de Meio Ambiente, integrante do Poder Público aí, também membro do Conselho. Dito isto, até mesmo para que a gente seja bem objetivo, eu venho expor aqui a respeito da participação da sociedade na construção das políticas públicas municipais, mais voltadas principalmente às questões ambientais, né? Nós temos aí, desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente ganhando um protagonismo nas políticas públicas nacionais, transpassando não só as questões puramente ambientais, mas também adentrando em outras políticas públicas, como a educação, como a saúde, como a própria seguridade social, que tem aí
esse condão de ter sempre a política pública de meio ambiente como um de seus pilares, né? Então, nós tivemos aí um período ditatorial que perdurou aí por 21 anos, de 1964 até 1985, quando entramos na redemocratização, e em 1988 foi promulgada, no dia 5 de outubro, a Constituição Federal Brasileira, que está em vigor até hoje, conhecida também como Constituição Cidadã. A Constituição ganhou essa nomenclatura de Constituição Cidadã devido ao movimento que se criou na época da Constituinte de participação intensa da sociedade brasileira, onde toda a população foi representada de alguma forma, inclusive a população indígena, as organizações de meio ambiente, as organizações de saúde, as organizações de assistência social e de educação, os quilombolas. Então, a Constituição, ela trouxe uma participação popular muito grande que ainda é presente no texto constitucional. Então, nós temos, por exemplo, a inauguração, né, a reinauguração, na verdade, do Estado Democrático de Direito, após esse longo período ditatorial do regime militar brasileiro, e essa democracia que existe no Brasil é uma democracia chamada democracia indireta, porque nós escolhemos os nossos representantes para que eles possam organizar, administrar, né, a coisa pública, possa legislar e também possa julgar, né, através das 3 esferas de poder, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, em via de regra, nossa democracia é uma democracia indireta, ela é realizada em nosso nome, mas através dos nossos representantes eleitos, mas também nós temos a possibilidade de participar diretamente desta democracia. Primeira forma, é lógico, virando um desses representantes, né, se elegendo nas eleições gerais ou nas eleições municipais, mas também através de outras formas, como, por exemplo, o referendo, a ação popular, temos também os projetos de lei de iniciativa da população. Então, essa é uma forma de participação direta da população. E outra forma de participação é através dos conselhos. O artigo 29, inciso 12 da Constituição, ele diz que a população irá participar diretamente das políticas públicas municipais. A cooperação das associações representativas, ela integrará o planejamento municipal. E esse planejamento, ele advém da participação da população nos mais diversos conselhos. Aqui no nosso município mesmo, nós temos, além do Conselho Municipal do Meio Ambiente, nós temos o Conselho Municipal da Cidade, nós temos o Conselho Municipal de Educação, nós temos o Conselho Municipal de Saúde, nós temos o Conselho Municipal de Política Cultural. Então, todos esses conselhos, eles garantem uma participação da população para que ela venha, junto com o poder público, desenvolver as melhores políticas públicas a serem, né, administradas aí em favor, em benefício da população. E não seria diferente aí com o Conselho Municipal de Educação. Nós temos, como eu disse no início, o meio ambiente na Constituição Federal de uma forma muito mais efetiva. A gente tem, já nos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição, que qualquer cidadão é parte legítima de propor uma ação popular que vise anular um ato lesivo ao meio ambiente. Então, qualquer situação que venha a causar uma lesão ao meio ambiente, aqui no município de Palmeira dos Índios, qualquer cidadão pode procurar a Defensoria Pública, procurar o Ministério Público e ajuizar uma ação popular para que aquela lesão ao meio ambiente ela seja cessada. O artigo 225 o artigo 225 da Constituição, que trata especificamente dentro do capítulo 6 sobre as questões ambientais, diz que todos têm direito
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que é de bem de uso comum do povo, incumbindo ao poder público promover, entre outras coisas, a educação ambiental. Tá certo? Então, temos aí o direito de garantia fundamental lá no inciso 73 do artigo 5º da Constituição. Nós temos um capítulo específico dentro da Constituição para tratar sobre o meio ambiente. Temos ainda que proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas é uma competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A defesa do meio ambiente também é um princípio da ordem econômica, e isso hoje está muito em pauta, porque se fala muito hoje em economia verde. Todo o sistema econômico hoje, todo o desenvolvimento econômico que o país precisa ter, ele deve ser pautado não apenas no desenvolvimento pelo desenvolvimento, mas em um desenvolvimento sustentável. É necessário que a economia brasileira cresça, mas ela cresça visando sempre a sustentabilidade ambiental. Então, nós temos, por exemplo, alguns incentivos que vieram desde a época da ditadura militar e que permaneceram na Constituição de 88, como os incentivos dados à Zona Franca de Manaus, que visou industrializar aquela região, para que o Estado brasileiro estivesse ali presente, numa região um pouco menos populosa, como é a floresta amazônica, mas que as indústrias que ali estão implantadas, elas tiveram benefícios fiscais para que, além de povoar, né, e movimentar a economia da região, mas também de forma a preservar o meio ambiente. A preservação também do meio ambiente, ele está muito ligada à função social da propriedade, que é um direito também fundamental lá do artigo 5º, que diz que todos nós temos direito a ter uma propriedade, seja um imóvel, seja um móvel, mas em relação aos imóveis, eles devem atender uma função social. A função social dos imóveis urbanos está muito ligada ao ordenamento urbano, às leis, né, de ordenamento urbano, sobre construção, ocupação e etc. Mas os imóveis rurais, eles têm uma atenção mais redobrada em relação à preservação do meio ambiente, né, da vegetação, da mata ciliar, que possa haver dentro de uma propriedade, tanto é que a lei diz que um percentual da propriedade rural, dependendo do tamanho dela, deve ser preservado, não pode ser desmatado, e o uso adequado dos recursos naturais presentes naquela propriedade também visa atingir essa função social. Então, a gente vem discutindo recentemente, inclusive, há uma CPI na Câmara dos Deputados para tratar sobre a atuação do Movimento Sem Terra, que visa aí a desocupação de áreas improdutivas para a reforma agrária, e um dos objetivos do movimento é justamente localizar as propriedades que não estejam atingindo a sua função social. Então, grandes latifúndios, grandes propriedades que desmatam e para ampliar o seu tamanho e cultivar ou criar gados, essa propriedade que provoca o desmatamento, ela não atende à função social e aí ela se torna uma terra improdutiva, né, porque feriu a proteção ao meio ambiente, e essa propriedade ela pode ser como uma forma de punição ao agente causador daquele dano ambiental, desapropriada e redirecionada para a reforma agrária, principalmente para a agricultura familiar. O uso inadequado dos recursos hídricos, por exemplo, dentro da propriedade, a poluição dos mananciais, a poluição dos rios que passam dentro dessa propriedade, também sujeitam ao agente causador, ao dono daquela propriedade, que ele perca a sua propriedade, que ele seja desapropriado e aquela propriedade ou seja direcionada também à reforma agrária, ou se ela puder ser recuperada, ela volta a se tornar, né, um ambiente ali protegido. Então, dito isto, em relação a todas essas nuances
das questões ambientais, da importância da questão ambiental, a gente adentra aí na participação popular diretamente através dos conselhos nacionais, estaduais e municipais de meio ambiente. E aqui em Palmeira nós temos o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que foi instituído pela lei número 1464 do ano 2000, que criou o Conselho Municipal do Meio Ambiente no município de Palmeira dos Índios, com o objetivo de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o artigo 1º dessa lei que cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele traz um compilado do que o artigo 225 da Constituição já previa. Esse órgão municipal de meio ambiente, esse conselho, ele tem duas funções, ou dois caráteres. A primeira função, o primeiro caráter, ele é um órgão consultivo e de assessoramento ao Poder Executivo. Ou seja, quando o Poder Executivo, seja através do próprio chefe do Poder Executivo, do prefeito, ou de qualquer das secretarias, tiver uma dúvida, se quiser uma orientação sobre determinado assunto que vem envolver uma pauta de meio ambiente, como, por exemplo, a construção de uma indústria em determinada região do município, o Conselho do Meio Ambiente ele pode ser consultado para analisar se a implementação dessa indústria pode trazer riscos ou danos ambientais ao município de Palmeira dos Índios. Então, o colegiado se reúne, atende essa consulta realizada pelo poder público e emite o seu parecer opinativo. E ele também é deliberativo no âmbito das competências sobre as questões ambientais municipais. Então, o Conselho se reúne, muitas vezes, para deliberar, para discutir e para votar questões acerca da política de meio ambiente no município. O Conselho se reúne aí, normalmente, uma vez ao mês, né, numa quinta-feira, para tratar das questões que são pautadas para aquela reunião. Então, questões ligadas à poluição sonora, que é o que o Conselho Municipal de Meio Ambiente vem discutindo, que, como a gente viu, está lá no artigo 225, e nas competências comuns da Constituição Federal, dos entes federativos, de que combater a poluição em qualquer uma das suas formas. Então, nós não temos a poluição, por exemplo, só do ar ou das águas, mas nós temos também a poluição sonora como uma dessas formas de poluição. E o Conselho delibera as políticas públicas, as legislações que venham a coibir ou mitigar a questão da poluição sonora no município de Palmeira dos Índios, que é uma questão que está sendo muito pautada. Eu acredito que não só o Conselho, mas a gente vai ampliar essa deliberação para uma audiência pública, para que a gente possa ouvir mais efetivamente a população, que a gente sabe que muito reclama, às vezes, do barulho no município, seja de eventos, seja das residências, seja da própria publicidade que é realizada, né, através dos carros de som. Então, a gente pretende discutir isso com a população, a gente pretende ir além dessa representatividade que o Conselho tem e ouvir realmente o que a população, qual é a opinião da população, qual é o anseio da população no combate a essa poluição, a esse tipo de poluição. Então, a gente vai também deliberar lá sobre quaisquer aspectos que envolvam as questões ambientais, a implementação de um novo condomínio, uma alteração na legislação, a aplicação de uma multa, e aí a gente tem essa participação mais efetiva do Conselho. É importante dizer que o Conselho, ele traz uma equidade entre o poder público e a participação da sociedade civil. Então, nós temos dentro do Conselho uma quantidade de membros, né, de conselheiros que vêm do poder público e são indicados pelo poder público, e nós temos o mesmo número
também de representantes da sociedade civil. Atualmente, o Conselho possui 5 membros do poder público e 5 membros advindos aí da sociedade civil organizada. Então, nós temos hoje, por exemplo, a participação do SESMAC de Palmeira dos Índios, dos professores do SESMAC representando a sociedade civil, dos professores do Instituto Federal de Alagoas, como o professor Marlos Alan, que também é um dos membros. Nós temos a participação de um membro da Unimed. Então, a gente tem essa dupla participação pública e privada, pública e da sociedade, visando construir essas políticas públicas de meio ambiente. Tá? É um conselho de representação, como eu disse, da coletividade, para conduzir qualquer processo de tomada de decisão da gestão ambiental pública. Eu acredito que a gente só vai, apesar de termos uma dificuldade na participação social nesses momentos, mas é preciso que momentos como deste webinário, da própria Semana do Meio Ambiente, considerando que ontem nós comemoramos aí o Dia Mundial do Meio Ambiente, e uma data muito simbólica, inclusive, porque aconteceu na mesma semana em que completou-se um ano do assassinato do indigenista Bruno e do jornalista Dom Philips, lá na Amazonas, na região da floresta amazônica, 2 combativos, né, do garimpo ilegal, das práticas de desmatamento, e que foram brutalmente assassinados, justamente por ir de encontro aos interesses de quem apenas quer desmatar o meio ambiente. Então, esses momentos são muito importantes para que a própria sociedade ela possa conhecer de que forma pode participar da construção das políticas públicas, para que não só venha, e eu digo isso com muita sinceridade, porque também já estive desse lado, a população, ela inicialmente visa, primeiro, reclamar, primeiro, procurar outros meios de criticar a atuação do poder público, principalmente nas questões ambientais, sem antes procurar participar mais efetivamente da construção dessas políticas públicas. É necessário que a população se conscientize do seu papel na participação e na construção, na fiscalização das políticas públicas, porque só assim é que a gente vai ter, talvez, a mitigação ou a diminuição de todas as problemáticas que envolvem a sociedade. Então, é porque aqui a gente não tem fiscalização sobre a questão do barulho, sobre a questão da poluição ambiental, da poluição sonora ambiental, mas ninguém procura participar das audiências públicas, das discussões das leis lá na Câmara de Vereadores, que visam justamente resolver, mesmo que minimamente, essas problemáticas. Então, é por isso que eu por isso que eu digo que é necessário que a população participe mais efetivamente, seja nas escolas, né, seja nos locais de discussão, nas associações, nas cooperativas, nos sindicatos, uma participação mais efetiva junto à Câmara de Vereadores, uma cobrança, né, ao Poder Legislativo, para que venha a ajudar o poder público a construir essas políticas públicas. Então, essa, secretária Ana Luísa e professor Marlos, é a minha participação aqui. Eu gostaria eu acredito que eu tenha sido muito claro nessa questão da participação da população na construção dessas políticas públicas. Sim, Floriano, foi sim. Muito obrigada pela sua participação. Quero parabenizar também pela sua atuação como presidente, né, do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Tornou um conselho muito mais atuante, né, o que nos deixa muito felizes, porque o conselho ele tem que ser um parceiro do poder público, né, ao mesmo tempo estar ali fiscalizando a nossa atuação. Então, é muito importante quando a gente tem um presidente com o interesse que você tem demonstrado
para fazer com que o conselho funcione e que cumpra o seu papel, né? Diversas vezes a gente se reúne, inclusive, para averiguar alguns processos, né, de autuações da Secretaria do Meio Ambiente, recursos de alguns autuados, e a gente está muito feliz com a sua atuação. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou chamar, então, o Marlos, né, que é o professor do IFAL, tem projetos, ele também é engenheiro civil, como eu disse, ele tem projetos relacionados ao resíduo eletrônico e também tem alguma coisa aí a nos contribuir aqui no nosso webinário. Marlos, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. É o seguinte, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a todos por estarem aqui participando desta programação da Semana do Meio Ambiente, né, agradecer a Ana, ao Floriano, né, a Rayane, a todo mundo que está também nos bastidores em relação à nossa programação dessa Semana do Meio Ambiente. E aí, gostei muito das ponderações, né, do professor Floriano, né, em relação às questões do meio ambiente, do que a gente vem aplicando com relação às políticas públicas aqui em Palmeira dos Índios, né? E aí eu vi que a importância, né, através do direito, né, e da parte do direito ambiental, né, e é importantíssimo essas nossas ações na política pública por um todo, né? E aí eu gostaria de trazer para vocês, eu fiz uma palestra, né, bem rápida, eu vou colocar aqui para vocês. Provavelmente eu retiro a minha imagem para não ficar um pouco carregado, né? E vou trazer para vocês aqui a apresentação sobre os resíduos eletroeletrônicos. Acredito que todos conseguem observar, todos conseguem Sim, ver. Marlos, está tudo ok, está aparecendo a sua apresentação, sim. Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Eu trouxe para vocês, né, a importância de todos na gestão dos resíduos eletroeletrônicos. Por quê, né? A gente já desenvolveu alguns projetos, né? Eu vou mostrar para vocês ao longo desses comentários, né? Realizados pelo IFAL, né? E também pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Palmeira dos Índios. Vou trazer para vocês algumas perspectivas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marlos, né, do IFAL. Tem aqui algumas formações minhas, né? Sou engenheiro civil, engenheiro de produção, pedagogo, tenho algumas especializações, mestrado em tecnologias ambientais, tenho um doutorado agora em políticas públicas que eu estou cursando, né? E, como eu falei anteriormente, me ajuda a parte do princípio dentro de Palmeira dos Índios, como professor do IFAL, justamente no Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? E trazendo para vocês essas perspectivas, hoje quero trazer um roteiro ligado à parte da legislação ambiental, né? Trazer um pouco para a gente conhecer mais um pouco, apesar de Floriano ter trazido de uma forma bem ampla, né? Com uma perspectiva excelente em relação aos nossos trabalhos no Conselho, né? E as definições dele. Então, eu trouxe para a gente aqui uma definição mais específica, que é a parte dos resíduos eletroeletrônicos, né? As diferenças entre lixo, resíduo, rejeito, qual a diferença entre eles, a lista brasileira desses resíduos, o histórico desses resíduos, quais os maiores geradores de resíduos e as principais rotas dos resíduos e outros comentários. E aí eu trouxe para vocês, né, essa parte da legislação ambiental no Brasil,
trouxe para vocês inicialmente essa questão da legislação, trouxe a Lei 9.795, de 27 de abril, que ela institui a Política Nacional de Educação Ambiental, né? E eu me vejo, né, nesse conceito dessa lei, porque era uma lei para ser aplicado, né, na grande maioria dos níveis de escolaridades, né, uma lei que institui essa política, né, pública e as ações dela voltadas ao meio ambiente em relação à aplicabilidade, né, nas instituições de ensino, né, verticalizada em qualquer meio, né, de modalidade, seja ela fundamental, médio, superior, né? E o que a gente observa é que muitas instituições de ensino, né, não pegam justamente essa vertente. E aí a gente tem algumas resoluções que eu coloquei aqui, né? Nós temos a resolução do CONAMA 267, que iniciou com a proibição, né, de algumas substâncias que acometiam a camada de ozônio. Então a gente vê a partir dos anos 2000, né, algumas resoluções do CONAMA voltado a esses benefícios para se reduzir essas substâncias na camada de ozônio. Logo após, né, a gente observa aí a Lei 7.802, de 11 de junho, né, que distribuiu diretrizes sobre os resíduos e a comercialização dos resíduos a componentes e afins, né? Depois disto, a gente observa, né, que temos a resolução que fala sobre o tratamento e a disposição dos resíduos de saúde. Foi uma resolução do CONAMA em 2005, muito importante nessa resolução do CONAMA. Logo após, nós tivemos a Lei 11.445, que fala sobre as diretrizes básicas para questões do Acho que tivemos algum problema com o áudio do Marlos. Marlos, está me ouvindo? Conseguem me ouvir, pessoal? Sim, agora sim. Pronto, deixa eu só voltar aqui. E aí nós temos, né, essas resoluções ao longo dos anos que vieram justamente para ensejar essa preocupação em relação ao descarte irregular dos resíduos, né, sejam eles da saúde, da construção civil, dos resíduos dos defensivos agrícolas. Então, a gente observa que, ao longo dos anos, essas resoluções foram implementadas no país para melhorias. Depois dessas nuances voltadas a esses resíduos, né, a gente teve, em 2008, uma resolução, a 401, que já possibilitou e limitou, né, ao máximo a questões de chumbo, cádmio e mercúrio em pilhas e baterias. Então, a gente já teve um grande avanço na resolução do CONAMA em 2008, limitando a quantidade desses possíveis contaminantes ao lençol freático. Logo após, a gente teve algo muito importante no país, que foi em 2010,
foi a legislação 12.305, que fala sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Ela foi importantíssima porque ela trouxe justamente o know-how e todas as questões voltadas aos resíduos. Então, ela foi o marco dos resíduos, né? Em 2010, a gente observa que foi a partir desse ano que se encerrou a questão dos lixões, né? E começou a legislar sobre a questão dos aterros sanitários. Logo depois, a gente teve algumas ABNTs, né? Muito fundamental. Por exemplo, uma delas é a 10.004, que caracteriza os resíduos, né? E outras NBRs que vieram justamente para somar. Após isso, nós tivemos, em 2012, uma resolução do CONAMA, né? Que falou justamente sobre essa questão de convenção da Basileia sobre esse controle e movimentação, né, transfronteiriços dos resíduos perigosos e seus depósitos. Então, o que isso quer dizer? Marlos, a partir desse momento dessa resolução do CONAMA em 2012, foi importantíssimo para que os países não importem ou exportem resíduos eletroeletrônicos, né? Então, essa resolução do CONAMA em 2012 nos possibilitou, como Brasil, não exportar e não importar resíduos eletroeletrônicos. Então, para que eu vou querer trazer resíduos eletroeletrônicos para o meu país, né? Qual a intenção disso? Qual o fundamento disso? Criar justamente locais com possíveis contaminantes. E aí, após alguns avanços dessas legislações, nós tivemos, enfim, né, no ano de 2020, em pleno início aí de pandemia, né, se a gente for lembrar, foi por volta justamente desse período lá de fevereiro, março, que se iniciou aquele período lá, e aí a gente observa justamente que nesse período de 2020, nós tivemos, enfim, um decreto federal obrigando a logística reversa dos resíduos eletroeletrônicos no Brasil, porque até então nós tínhamos um artigo só na Lei 12.305 que falava sobre essa questão dos resíduos eletroeletrônicos. E aí, então, né, depois desse decreto, 10.240, nós tivemos alguns avanços para melhorar a condição em relação à reciclagem no país. E aí, em 2021, nós tivemos uma lei, a Lei 14.260, é uma lei que incentiva as empresas de reciclagem, seja quais forem, ou seja, relativo a plásticos, resíduos eletroeletrônicos, alumínio, enfim, qualquer tipo de resíduo, se a empresa ela tem essa culminância de fazer a reciclagem, ela irá receber incentivos fiscais para assim se manter. E depois, justamente nesses períodos, a gente também teve um grande avanço aqui no estado de Alagoas, que foi uma lei estadual, a 8.234, em 2020, que regulamentou a questão do ICMS verde, né? Trazendo para os municípios aqueles municípios que investirem nas questões de saneamento básico, nas questões de controle e geração dos resíduos, né? Sejam eles resíduos sólidos urbanos, sejam eles resíduos eletroeletrônicos. Então, essa lei de incentivo no estado de Alagoas, ela foi importantíssima porque ela acaba incentivando aos municípios que fizerem justamente esses descartes legais ou favorecerem a reciclagem e ao desenvolvimento de cooperativas que recebam justamente incentivos fiscais para isso. Então, essa lei estadual de 2020 nos norteou para melhorias em relação aos resíduos como todos. E aí existem algumas dúvidas, né? Marlos, o que seria o lixo eletroeletrônico, né? E aí alguns norteiam como
é lixo, resíduos eletroeletrônicos, ou REE, e aí alguns chamam de equipamentos eletroeletrônicos, que é o EE. Isso depende muito de algumas características voltado a alguns estados e países que assim os norteiam. A revisão de literatura sobre os aspectos legais, eu até tinha feito um comentário anteriormente, né? A Lei 12.305, ela foi a lei que norteou a gente em relação aos resíduos como um todo. Veio um decreto que falou de uma forma bem simbólica sobre os resíduos eletroeletrônicos. Dentro da Lei 12.305, a gente tinha o artigo 33, que falava sobre resíduos eletroeletrônicos, sobre a logística reversa, mas de uma forma bem carente, né, de demais informações, como disposição, quantidade de geração de resíduos, e aí sim o decreto, né, 10.240, ele colocou aí as fases, né, fase 1, fase 2, e a gente observa que ele veio com alguns anexos, anexo 1, anexo 2, anexo 2A, anexo 2B, anexo 3. Esses anexos foram justamente para as incorporações que os municípios deveriam implementar, né? Aqui em Alagoas, a gente tem até 2025, como nós estamos em 2023, né? O decreto é de 2020. O decreto ele ampliou para 2 fases, essas 2 fases ele colocou alguns anexos que norteiam justamente as questões voltadas, por exemplo, às questões de periodicidade desses resíduos e quais municípios deveriam ser inseridos até 2025. Aqui em Alagoas, nós temos como obrigatoriedade da implementação desses resíduos o município de Maceió e o município de Arapiraca, né? Posterior a 2025, acabam entrando alguns outros municípios, como o caso de Palmeira dos Índios. Bom, como nós já vemos desenvolvendo alguns andamentos, tanto do Conselho Municipal de Meio Ambiente, quanto na pessoa da secretária, né, Ana Luísa, desenvolvendo alguns projetos de pesquisas que eu vou falar posteriormente sobre eles. Marros, mas ainda eu tenho algumas dúvidas sobre resíduo, lixo e vamos assim colocar. E aí o resíduo, só para deixar claro, né, ele não é lixo, né? E aí a gente parte da definição que o lixo significa algo, né, que eu não vou mais utilizá-lo, e aí a gente denomina como lixo. O resíduo, né, a gente sabe que é algo que a gente ainda pode ser utilizado, e a gente ainda tem alguma definição para ele, né? Ele pode dar origem a novos produtos, a gente pode reciclar peças, então ele não é considerado lixo ainda, a gente considera ele como resíduo. E aí, por fim, a gente considera também o rejeito, algo que a gente utilizou lá no final, né? Não assim conseguiu ser absorvido no resíduo nem no lixo, e a gente tem como essa parte final do rejeito. Bom, eu trouxe algumas fotos para vocês de alguns trabalhos que eu utilizei, né, em algumas pesquisas minhas. Essa foto aqui é da cidade de Santa Luzia do Norte, onde eu moro, né? Foi o cerne da pesquisa que eu desenvolvi lá para o meu mestrado sobre a parte da engenharia ambiental, né? Vocês vejam aí, isso é uma das empresas que existe na minha cidade. É uma empresa de pequeno porte que faz justamente os serviços de manutenção e consertos voltado à parte de resíduos eletroeletrônicos, né? Vocês vejam aí o despejo de forma irregular, né? Se vocês forem observar, após essa montanha, né, vocês devem estar observando que essas TVs, ela está numa rua de alto relevo, e logo ali embaixo passa um rio que abastece a cidade de Santa Luzia do Norte. Então, ou seja, eu estou fazendo despejo desenfreado de resíduos eletroeletrônicos que provavelmente daqui a algum tempo irá contaminar esse lençol freático, e aí a gente observa que esse lençol freático pode contaminar justamente a água que assim nós utilizamos na cidade, né?
E o que devemos fazer, Marlos, para que isso não ocorra? Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, os distribuidores e comerciantes, eles deveriam coletar esses resíduos eletroeletrônicos após o seu uso, ou justamente após a minha entrega desse resíduo, para que ele não seja utilizado. Depois, se assim ele não tivesse esse local, ele deveria ter pontos de descartes. Agora, na lei, no decreto 10.240, as empresas, distribuidores e comerciantes, e empresários e fabricantes têm a obrigatoriedade de colocar em ponto de coletas, né, que não era previsto isso antes de 2020, então eles têm essa obrigatoriedade de fazer essa logística reversa. E o que a gente poderia fazer, Marlos, para que a gente não chegasse a esse critério, né? A gente poderia não gerar tanto resíduo, reduzir, reutilizar, fazer a reciclagem e, por fim, fazer essa disposição final, como a gente observou anteriormente. E aqui eu trouxe alguns pontos para vocês com relação a essa questão das leis que eu já tinha falado anteriormente, né? Nós tivemos algumas leis que foram carentes em 2015, né? E aí a gente observa que em 2018, advindo de um projeto de pesquisa e um projeto de extensão meu com um professor da UFRPE, né, professor Marcílio, né, que a gente desenvolveu 2 projetos de pesquisa e um projeto de extensão, culminou, né, numa lei municipal em São Lourenço da Mata, né, a Lei 2.649, que é uma lei específica para resíduos eletroeletrônicos, ou seja, uma cidade que está ali entre pequeno e médio porte já tem por si só uma lei, né, em São Lourenço da Mata, Pernambuco, uma lei sobre o descarte dos resíduos eletroeletrônicos. E aqui em Alagoas, infelizmente, nós só temos Maceió, né? É uma lei de 2015, eu até coloquei aquela aqui em cima, a 6.496, é uma lei promulgada pelo prefeito, né? E essa lei também ela caracterizou como deveria ser feita a questão da logística reversa e critérios sobre os resíduos eletroeletrônicos em Maceió. Então, em Alagoas, nós só temos Maceió, por enquanto, lei específica. Bom, e aí tem a grande pergunta, Marlos, quem são os maiores geradores de resíduos eletroeletrônicos no mundo? E aí nós temos como prioritário China, Estados Unidos, né, Japão, Índia e Brasil lá com seu quantitativo em toneladas de 1,53 toneladas. Né? Se a gente for observar, a China produz anualmente, né, quase 4 vezes esse volume, né, entre 4 a 5 vezes, né, 1,53 para 7,22, quase 4 vezes o quantitativo de resíduos que o Brasil produz. E aí nós trouxemos algumas estimativas, né, sobre resíduos que são descartados por habitantes. Se a gente for observar ao longo dos anos, né, partindo de 2014 até 2021, estamos tendo um avanço nessa condição de descarte, né? Isso não é bom, né? Porque aí a gente está observando um alto consumo, né, de descarte de resíduo eletroeletrônico por pessoas, né, por habitantes. Bom, aqui eu trouxe para vocês as principais rotas de resíduos eletroeletrônicos. Não sei se vocês lembram lá no início, quando eu falei daquele tratado de Basileia, que foi feito no Brasil, que a gente não pode importar e exportar resíduos, né? Mas a gente observa que o mundo ele faz isso, né? Alguns países, por exemplo, acho que vocês vão pegar muito bem aqui, esses que estão em amarelo, né? Estados Unidos e Europa, são os países que mais enviam resíduos eletroeletrônicos para outros países, como Nigéria, né, Quênia, Tanzânia, são os países Gana, que são os países que mais recebem resíduos eletroeletrônicos, né? Então, ou seja, a gente tem muitos países que
exportam, né, e importam os resíduos eletroeletrônicos, né, para N finalidades, né, que a gente vai ver posteriormente. Marlos, esses resíduos a gente vai observar, né, que existe alguns comparativos, né, de legislações, que eu até já falei no slide anterior, sobre a possibilidade de importar ou exportá-los. Né? A gente vai ver que alguns países, como, por exemplo, Suíça, China, Brasil, né? Vejam lá que no Brasil, a gente não tem essa permissibilidade, né, de importar ou exportar. Mas, quando a gente vem para o comércio ilegal, a gente coloca como incerto, porque a gente sabe que no Brasil, provavelmente, cheguem alguns resíduos eletroeletrônicos de forma que não é através da legislação, até porque a gente observou que, pelo Tratado de Basileia, né, nós não temos essa permissibilidade de importar ou exportar resíduos eletroeletrônicos. E aqui eu coloquei o cerne de alguns países que tem essa permissibilidade ou não permissibilidade. Bom, Marlos, se a gente observa esses resíduos eletroeletrônicos, né, ele tem alguns metais, né, que são encontrados dentro desses resíduos, sim. Então, por isso que esses resíduos eletroeletrônicos, existe muito essa questão de exportação e importação. Por quê? Porque a maioria desses equipamentos eletroeletrônicos, ele tem, e ele é a base de ouro, cobre, prata, zinco, estanho, platina, são materiais valiosíssimos em pequena quantidade, como a gente pode observar aqui embaixo, né? Os percentuais dele de ouro, 0,04, de platina, de níquel, de prata, mas que são metais preciosos, que esses metais podem ser justamente vendidos, né? No Brasil, a gente ainda não tem justamente muitas tecnologias para extrair esses metais, né? Tem uma pesquisa recente da USP que mostra justamente sobre essa retirada desses resíduos, né? Então, a gente ainda está em um grande avanço aqui no Brasil, mas os outros países, como a Índia e outros países, já têm essas tecnologias para extrair esses metais preciosos com a melhor eficiência. E aí, os materiais que eu falei para vocês, né? Aqui no Brasil, né, a gente observa aí que a composição de 1 tonelada, o quanto a gente poderia tirar, né, de cada metais desses que tem um valor agregado, né? A gente observa aí ouro, prata, platina, cobre, então a gente tem um percentual, né? Aí mostra-se o percentual em 1 tonelada, é um percentual pequeno, mas que a gente observa que a quantidade descartada é enorme, então tem um valor agregado sim, né? E a gente parte para o princípio do Marlos, quais os impactos desses resíduos, né, desse descarte irregular? Se eu descartar esses resíduos irregularmente, a gente tem a questão da poluição do ar, contaminação do solo, contaminação de água. Entretanto, não se tem conhecimento de consequências ao longo prazo, né, da interação do meio ambiente com as substâncias tóxicas presentes nos equipamentos eletroeletrônicos, necessitando de solução rápidas, porque a gente não sabe justamente como lidar com essa situação a longo prazo. Bom, aqui eu trouxe as principais características, né, da sucata, dos resíduos, né, dos contaminantes químicos, né, a grande maioria deles tem BFR, né, retadores de chamas bromados, né, que é altamente poluente para o ar, plástico, cromo, mercúrio, enfim, como eu já tinha comentado anteriormente. Quando a gente parte para os efeitos do que esses resíduos podem fazer ao nosso corpo, porque anteriormente a gente comentou, Marlos, se esses resíduos forem descartados de uma forma irregular, né, e porventura venha a contaminar esse lençol freático, o solo, enfim, e outros meios que a gente possa, assim, nos utilizar, né, quais são os efeitos dessas substâncias, né? Então, a gente observa que o chumbo, o mercúrio, causa danos neurosensoriais ao fígado, né, pulmão, e
a outros efeitos colaterais voltados justamente a essa questão sinérgica, né, entre eles ou não. Bom, partindo para essas desvantagens, né, ou vantagens dos resíduos eletroeletrônicos, a gente observa que esses componentes têm, na sua grande maioria, a questão do recondicionamento, né? Inclusive, algumas empresas fazem, tem alguns projetos de pesquisas lá no IFAO, que a gente insere esses recondicionamentos dos equipamentos eletroeletrônicos para fazer novos equipamentos, né? Inclusive, a gente tem alguns projetos em andamento sobre isso, né? Eles podem ser revendidos como materiais já utilizados anteriormente. A gente pode reutilizar para manutenção tecnológica de empresas, né? Também. E ou para outros novos equipamentos com garantias menores. Trazendo aqui na perspectiva da coleta seletiva, né, que é uma das questões que a gente tem como prioridade aí no Conselho Municipal de Meio Ambiente em Palmeira dos Índios, e a gente observa, né, que no Brasil a gente ainda tem muito e deixa muito a desejar, né? A gente observa aí que a região sul ela é dominante com 40%, né? A região sudeste com 41%, a região nordeste só 10%, né? O norte 1% e o centro-oeste 8%. Então, se a gente for observar esse montante, né, ele não chega. Eu vi uma pesquisa recentemente, acho que no sábado, quando eu estava desenvolvendo essa palestra, né, que nós estamos ainda com 4% de reciclagem no país. Então, isso ainda é muito mínimo para o que a gente precisa avançar, né? Ou seja, 4% dos resíduos são reciclados ainda no país. A gente precisa avançar muito, né, sobre isso. E aí eu trouxe para vocês uma das empresas aqui no estado de Alagoas, né? Acho que é a única licenciada, né, para receber os resíduos eletroeletrônicos, né? Em Maceió, a gente tem uma legislação municipal que permite com que os municípios, as cooperativas façam descartes justamente em cooperativas, né? Em cooperativas. Mas no estado de Alagoas, para outros municípios, a única empresa que faz justamente o descarte legal e faz, na verdade, não descarte, né, que faz a sua distribuição final é a Biodigital, né? Então, ela emite justamente a MTR, né, que é a movimentação de transporte de resíduos, né? Ela tem toda a legislação para isso. E aí vem, Marlos, mas o que de fato vocês, como pesquisador, como Conselho Municipal de Meio Ambiente, de Palmeira dos Índios, vocês na secretaria, o que de fato vocês vêm desenvolvendo para isso, né? Hoje nós temos, em Palmeira dos Índios, um plano de gestão de resíduos eletroeletrônicos no campus, né? Estamos tentando desenvolver agora para o município de uma forma mais geral e ampla para o município de Palmeira dos Índios. Através disso, a gente busca justamente unir essas parcerias públicas e privadas, né? Através desses projetos de pesquisa, né? Acredito que esse ano a gente venha desenvolver um outro projeto de pesquisa, né? Eu, em conjunto com o Conselho Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente venha buscar mais parcerias, né? Como o Floriano deixou bem atento, essas audiências públicas, elas são importantíssimas, né? O Conselho não deixa de ser os burocratas de ruas, vamos assim dizer, na política pública, né? Então, nós estamos participando, deliberando, né? E promovendo essas ações de políticas públicas, né? Para melhorar, né? Espero que a gente chegue a desenvolver N projetos voltados aos resíduos e, quem sabe, a gente até tentar propor, né, através não só o IFAO, como o Conselho Municipal e a Secretaria, projetos de lei, como foi em São Lourenço da Mata, né?
através de um projeto de pesquisa meu e de um professor que acabou virando lei, né, no município de São Lourenço da Mata, para essa questão dos resíduos eletroeletrônicos, né? Aqui nós temos uma propaganda que eu trouxe para vocês sobre um dos projetos PIBICs, né, que foi desenvolvido lá no IFAL, né? Esse projeto implementou no campus um plano de gestão para esse descarte correto, né? Foto de lá. E aqui tem um QR Code, né, para quem quiser acessar, do aplicativo que a gente desenvolveu de meio ambiente no projeto PIBIC, que foi entre 2020 e 2021, no campus Palmeira dos Índios. Então, quem tiver com celular e quiser apontar a câmera para o QR Code, vocês vão ter acesso ao aplicativo, né, que eu desenvolvi com o pessoal para questões do plano de gestão de resíduos do campus Palmeira dos Índios, onde a gente desenvolveu essa questão, né, de coleta, de documentação, e é o que nós estamos tentando ampliar isso e pretendemos ampliar isso para o município de Palmeira dos Índios, né? É o que a gente pretende fazer isso nos próximos meses. Bom, também teve uma pesquisa minha do mestrado, onde a gente também desenvolveu um plano, né, de gestão na cidade de Santa Luzia do Norte, né? Isso foi bastante interessante. Eu cheguei a fazer minha pesquisa do mestrado lá, né, onde a gente desenvolveu essa política pública, quer dizer, essa ação da política pública, né, voltada ao decreto 10.240, onde nós inserimos alguns pontos de coletas, né, como a cidade de Santa Luzia, ela está considerada como cidade de pequeno porte, só tinha necessidade de implementar um ponto de coleta, né, mas a gente implementou este ponto de coleta num local de grande movimentação, esse outro na própria cidade, ou seja, acabamos inserindo 2 pontos de coleta. Esse também é um local de maior fluxo, né, porém a cidade só tem esse banco 24 horas, então foi um outro local. E um outro local que nós também inserimos como ponto de coleta e terceiro na cidade foi um posto de saúde, onde é o mais movimentado, né, para fazer o descarte de pilhas. Então, esses 3 locais foi um projeto de pesquisa desenvolvido no mestrado para essa cidade. Esperamos implementar também, né, em conjunto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria de Meio Ambiente de Palmeira, esses pontos de coletas em alguns locais em Palmeira dos Índios. Né? Estamos justamente focados para isso. Bom, e aqui eu finalizo com as minhas referências, né? Peço muitíssimo obrigado a todos, a todas, né? E volto para cá com a participação de vocês. Vou abrir minha câmera agora, já parou a apresentação, e estou à disposição para o debate, para questões de perguntas, e dar andamento à palestra em si. Então, obrigado a todos que participaram. Marlos, obrigada a você. Como sempre, né? Você trazendo assuntos muito importantes, informações, muitas vezes, que a gente não tem. E aí, em relação a isso, eu tenho alguns comentários a fazer. Eu anotei aqui alguns pontos das palestras que você... dos assuntos que você abordou. Em relação ao ICMS verde, foi muito importante para os municípios, né? A gente cumpre algumas metas estabelecidas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente, para que a gente seja, os municípios que estão cumprindo essas metas, seja agraciado com um percentual aí do ICMS voltado para as questões ambientais. Infelizmente, nessas metas, esses critérios estabelecidos, não há nada relacionado ao resíduo eletroeletrônico. Né? Na verdade, são pontos voltados ao descarte adequado do resíduo comum, aquele resíduo domiciliar. O município tem que comprovar que tem o contrato com a CTR, que é a Central de Tratamento de Resíduos, ou popularmente falando, é o nosso aterro privado. O município paga para depositar
o resíduo domiciliar nesse aterro. É alguma coisa voltada à coleta seletiva, mas muito voltado para as condições das associações de catadores, né? Que, em grande volume, o que coleta são os recicláveis e não os resíduos perigosos, muito pouco dos resíduos. Eles até coletam os resíduos eletrônicos, mas pouco se aproveita, porque o interesse da associação de catadores são os plásticos, na verdade, metais, vidros que vêm nos eletroeletrônicos, mas muito se sobra desses equipamentos que eles não aproveitam, e aí é descartado no meio ambiente de maneira incorreta, e o ideal mesmo é que seja uma empresa, né, responsável realmente, específica para esse resíduo. Então, eu acho que seria uma boa ideia o Estado pensar nessas questões específicas da logística reversa, de alguns equipamentos, principalmente os perigosos, né, que causam um grande dano ao meio ambiente, se descartado de maneira incorreta, e o meio ambiente de forma ampla, inclusive a qualidade da nossa saúde, né, porque, de alguma forma, seja através dos nossos alimentos, né, das verduras, das frutas, ou da água que a gente consome, até dos peixes, esses resquícios de produtos eletroeletrônicos acaba chegando à nossa casa e à nossa alimentação, fazendo mal à nossa saúde. Então, seria muito bom se o Estado visse por esse lado também, incluísse como meta do ICMS verde algo específico a produtos perigosos, como eletroeletrônico, como pilhas e baterias, como lâmpadas, para que os municípios tivessem um incentivo maior e buscassem correr atrás de regulamentar e regularizar a forma de descarte desses resíduos. Em relação ao despejo, a foto que você mostrou, Marlos, aqui em Palmeira nós temos muitos lugares assim, e é uma luta grande para que a gente obrigue, né, essas pessoas que trabalham nessas manutenções a contratação de empresa que recolha de forma correta esses materiais. Mas a gente que trabalha com o meio ambiente muitas vezes tem a sensação que a gente está enxugando gelo, né? É um trabalho muito difícil, de formiguinha, e que gera um custo aos empresários para que consigam trabalhar de maneira correta, e isso gera um certo... tira um pouco da zona de conforto, gera um pouco de desconforto, na verdade, né? Mas estamos na luta aí. Em relação às leis voltadas à questão da logística reversa em si, ou do resíduo eletroeletrônico, nós temos aqui a participação na live da vereadora Adelaide França, e ela mandou para mim, inclusive, algumas leis relacionadas a esses assuntos, para mostrar que existe, sim, em Palmeira, já algumas iniciativas, né, pelo Poder Legislativo, para que a gente regularize as questões do descarte de eletroeletrônicos e de outros produtos que são obrigados aí a ter a logística reversa, que você já explicou bem, né? A logística reversa é uma obrigação de todos nós, na verdade, é uma obrigação compartilhada, seja do consumidor, do produtor, do revendedor, do distribuidor, a coletar alguns resíduos que são ditos como perigosos, para que eles voltem para a cadeia e sejam destinados, reaproveitados ou descartados da maneira correta. Infelizmente, a cadeia não funciona ainda como deveria, e aí esse ciclo se quebra muitas vezes, né? As empresas de celulares que têm a obrigação, as que vendem celular, têm a obrigação de receber de volta os produtos quebrados ou as baterias que não funcionam mais. Muitas vezes a gente recebe denúncia de que não estão recebendo. Às vezes que recebe, a gente não tem certeza que estão encaminhando para o local correto, podem estar jogando nos lixos, no lixo comum, que não é o adequado para esse tipo de resíduo. Temos também aí as questões dos medicamentos, inclusive é um assunto de pesquisa para uma colega minha do mestrado, que estava aqui na live com a gente, acredito que ela ainda esteja, a Jennifer, que ela está fazendo a pesquisa dela justamente voltada para a logística reversa dos medicamentos. Também precisam, pessoal, serem devolvidos para a cadeia. Então, medicamento vencido ou medicamento que sobrou, que a gente não vai mais usar, tem que ser levado para a farmácia recolher de volta esses medicamentos, e elas é quem vão destinar
de maneira correta, seja através de empresa privada, ou seja, devolvendo ao distribuidor para que ele faça isso. Não deve ser jogado no lixo comum, porque também é muito danoso ao meio ambiente. Então, vamos aqui à Lei 2.320, de 2020. Ela define as diretrizes para a implementação e operacionalização da logística reversa, responsabilidade pós-consumo em Palmeira dos Índios e outras providências. Eu vou olhar ela aqui pelo celular. E aí ela define, né, algumas diretrizes para a coleta seletiva como um todo, né, as embalagens em geral, que são essas que normalmente a gente direciona à Associação de Catadores, onde eles transformam em fonte de renda. A população de Palmeira dos Índios, a gente sempre divulga que nós temos ecopontos, os materiais recicláveis que vocês tiverem em casa, plástico, papelão, vidro, latinha, pode levar para os ecopontos. Nós temos um na Praça da Independência, um na Praça do Skate. Também pode entrar em contato com a SEMARP, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que eu vou divulgar daqui a pouco também o nosso Instagram, o nosso telefone, para que nos contate, para que a gente possa buscar, se o volume for grande, na sua residência, ou na sua escola, ou no seu trabalho, ou para que a gente oriente que vocês possam entregar na sede da secretaria, porque a gente vai, com certeza, destinar aí para os catadores que transformam isso em fonte de renda. Então, são aqueles materiais recicláveis, né, já amplamente trabalhados, que é papel, papelão, plástico, alumínio, aço, vidro, garrafas, embalagens longa-vida. Todas essas embalagens podem ser levadas para reciclagem comum. E aí, a lei obriga a estruturação disso, também para que ocorra a logística reversa de produtos e embalagens após o uso do consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana, porque esses materiais da logística reversa não devem ser descartados no nosso lixo comum, aquele que a prefeitura recolhe na nossa porta. Eles devem ser descartados de forma separada. Temos aqui no artigo 3º estabelecida a relação de embalagens de logística reversa, e aí são os que eu falei que são considerados produtos perigosos. Os óleos lubrificantes, é responsabilidade do consumidor devolver ao posto de gasolina ou ao local que fez a sua revisão, que usou esse óleo, e é obrigação desse pessoal que trabalha com isso de devolver a quem distribuiu, até que isso retorne para a cadeia que vai destinar ao local correto, seja para reutilização, reciclagem ou descarte de maneira correta. Assim como os combustíveis e minerais, óleos comestíveis, filtro de óleo lubrificante, baterias, pilhas, eletroeletrônicos. Marlos, aqui a gente tem a menção dos eletroeletrônicos, sobre a obrigatoriedade da logística reversa, lâmpadas, pneus, tintas, óleos vegetais, embalagens não retornáveis, medicamentos e suas embalagens, que era o que eu estava falando sobre a pesquisa da minha colega Jennifer. Nós já temos essa lei também municipal, e outros utensílios de bem de consumo a critério da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos, algum outro produto que a Secretaria, e através até do Conselho, inclusive, possa considerar como resíduo perigoso, que não esteja aqui dentro da lei. Agrotóxicos e, como já foi dito lá em cima, óleo lubrificante automotivo. Essa relação poderá ser alterada a critério do órgão ambiental. Então, temos aqui, né, uma lei que fala sobre a coleta seletiva, sobre a logística reversa. No artigo 4º, fala que os importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores que geram esses resíduos são responsáveis pelo seu recolhimento. Então, nós, como consumidores, a gente só faz comprar o produto, à medida que a gente usa esse produto, e que a gente fica com essa embalagem vazia, a gente tem a obrigação de destinar para o local que a gente fez a compra, para o revendedor, para o distribuidor, ou, em caso de dúvida, pode destinar para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que vai saber orientar ou encaminhar para o local correto a ser tratado esse resíduo antes de ser finalmente depositado aí em algum aterro ou em alguma incineradora, alguma forma correta, a depender de qual produto a gente esteja lidando. Então, essa lei a gente vai disponibilizar aí para quem tiver interesse. Ela tem mais alguns detalhes nos próximos artigos. Como eu não fiquei hoje para fazer muita palestra, já estou
finalizando devido ao horário, mas estabelece aqui, né, alguns critérios, fala que a Secretaria do Meio Ambiente pode celebrar termos de compromisso, visando esse acompanhamento da logística reversa, e regulamenta um pouco aí a lei federal que fala sobre isso. Temos também outra lei que a vereadora Adelaide França nos enviou, que é a lei 2.245. Ela é uma lei aí que já vai ser específica da coleta seletiva de resíduo eletroeletrônico, Marlos. Acho que é um assunto que a gente pode debater, né? É um assunto de interesse também do Conselho Municipal do Meio Ambiente. A gente pode debater um pouco melhor essas duas legislações para ver como nós, como poder público, estamos agindo e como podemos melhorar para que a gente descarte cada vez melhor, né, corretamente, os nossos resíduos. Então, aqui diz que o poder público fica autorizado a instituir o programa de coleta seletiva do lixo eletrônico, né, e traz aqui alguns conceitos sobre o que é o lixo eletrônico, eletrônicos, eletrodomésticos, pilhas e baterias. Fala de alguns objetivos desse programa, que é conscientizar sobre o risco, a saúde. Ontem nós fizemos uma conscientização muito legal lá no Festival do Meio Ambiente, inclusive foi muito interessante, porque o prefeito se demonstrou também muito interessado em implementar cada vez mais no município esse descarte correto, principalmente de eletroeletrônicos e lâmpadas, e tivemos aí, a partir desse Festival do Meio Ambiente que nós fizemos ontem, com a parceria da Biodigital e da Qualitec, alguns projetos que o prefeito se interessou para que a gente possa implantar em breve na nossa cidade. O artigo 4º fala da elaboração de um calendário, um cronograma que a Secretaria do Meio Ambiente deve fazer para recolher esses materiais. A gente vive em constante campanha, fazemos algumas pontuais para alguns eventos como esse da Semana do Meio Ambiente, mas a gente quer também deixar claro à população que diariamente a Secretaria do Meio Ambiente recebe esses resíduos, tá? Como eu disse, eu vou pedir para a minha equipe deixar aí o Instagram da Secretaria, o telefone da Secretaria, e quem tiver em sua casa, no seu trabalho, esse tipo de resíduo, não só o eletroeletrônico, mas todos os outros que eu citei, como pneus, como os próprios recicláveis, né, livros velhos, revistas, podem entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que a gente vai orientar para o local que vocês devem levar, ou vamos agendar para que nós possamos buscar no local que vocês indicarem. Então, fala na conscientização, incentivar as pessoas, manter a regularidade, né, da coleta desses materiais, um calendário, fala que as pessoas físicas e jurídicas são obrigadas a descartar nos locais indicados para essa finalidade, o recolhimento será feito pelo Poder Executivo, após o recolhimento será destinado de maneira correta, fica autorizada a realização de campanhas de conscientização. Então, essa lei, ela entrou em vigor desde 2018, a gente tem feito aí algumas campanhas relacionadas a isso, temos alguns projetos também com o próprio IFAO, professor Marlos aí, trazendo para a gente também muitas novidades e parcerias em relação a isso, estamos na luta para que a gente tenha cada vez mais visibilidade nesse assunto. Então, Marlos, trouxe algumas legislações que eu acho que vai te interessar, né? Foi muito importante, tanto a sua palestra como a do Floriano. Eu agradeço aqui demais a presença de vocês. Queria pedir para vocês ligarem a câmera para a gente se despedir. Dizer a todos que participaram que todas essas leis estarão disponíveis, que eu já estou empolgada, presidente e professor Marlos, para a gente fazer uma reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, discutir sobre essas legislações que nós trouxemos aqui, né? E nos colocamos à disposição, está aí no mural, tanto o Instagram da Secretaria, que é o @semarp21, como o telefone. Meninas, eu queria que vocês colocassem também, por favor, o telefone da Semarp, para que as pessoas que tenham esse resíduo ou que tenham qualquer outro assunto relacionado às questões ambientais, seja denúncia, seja qualquer assunto relacionado a isso, entrem em contato com a gente. Então, muito obrigada a todos. Eu vou passar a palavra ao Floriano e ao Marlos, para que eles possam, então, fazer as suas considerações finais.
Obrigado, secretária. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, né, dizer que foi uma satisfação participar desse evento junto com o professor Marlos, junto com você, que é antes de tudo, um entusiasta das questões ambientais, uma técnica muito competente nesse sentido, e que o município só acerta em ter em seu quadro de secretários uma pessoa com a sua competência e com a sua qualidade técnica. Agradecer a todos que estiveram presentes aqui até esse momento, que acompanharam esse webinário, que se inteiraram mais, né, sobre as questões ambientais e de legislação ambiental, e dizer que o Conselho Municipal do Meio Ambiente vai continuar sempre ativo. O meu mandato se encerrará em breve, mas a gente vai eleger um novo presidente, e eu, integrando ou não ainda o Conselho, a sua mãe, secretária vereadora Adelaide França, minha colega de profissão também, e a gente integra a comissão da OAB de Meio Ambiente. A gente sempre está ligado a essas causas, né, não é de hoje, desde 2017, a gente está andando junto aí, vereadora Adelaide França, e agora, desde que a gente entrou na gestão, junto com você na Secretaria de Meio Ambiente. Então, gostaria de agradecer novamente a presença de todos, dizer que foi uma satisfação palestrar, antecedendo o professor Marlos, que trouxe uma brilhante apresentação aí sobre as legislações de cunho ambiental, e me coloco à disposição, mais uma vez, da Secretaria. Sempre que precisar de mim, estou aqui, é só enviar o convite. Bom, gostaria de agradecer a todos, né, todas e todos, sobre a participação na palestra, né, desde o início. Sei que não é fácil a gente iniciar, até por conta de vários contratempos, né, mas gostaria de agradecer a todos que estão nos bastidores, né, também fazendo com que essa palestra e esse evento aconteça, né, Vanessa, Rayane, né, todos que estão nos bastidores fazendo com que essa palestra aconteça. E agradecer a Ana, né, pela questão não só do convite à palestra, mas a gente justamente de ter essa participação, né, no Conselho Municipal de Meio Ambiente. A gente observa a atuação dela, né, Floriano também, uma pessoa que atua muito, né, a gente tem uma participação muito contundente em relação a essa questão do conselho, né? A gente está bastante atuante, né? A gente participa como burocrata realmente de rua, né? Dessa política pública voltada a essas ações do meio ambiente. Então a gente tem essa participação, né? E dessa forma estamos abertos às sugestões, né, Ana? E agradeço a todos que participaram até agora, né? E estão nos ouvindo. Então até mais. Agradeço a todos. Obrigada às meninas, né, que deram nosso suporte aí. Vamos marcar mais debates, é muito interessante, né? São assuntos, assim, muito empolgantes, e aí eu espero tê-los novamente em novos debates. Obrigada a todos que participaram, estaremos sempre à disposição. Um bom dia.